foi preso na quarta-feira, ontem, o dono do ferro velho Edilson Barbosa dos Santos, conhecido como Orelha, acusado de ajudar os assassinos da vereadora Marielle Franco a se desfazerem do carro, né, aquele Cobalt usado no crime. A prisão foi efetuada em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias, pela Polícia Federal e pelo GAECO, né, do Ministério Público do Rio de Janeiro. A denúncia foi oferecida pela Força-Tarefa do GAECO em agosto de 2023. Segundo a investigação, ele impediu e atrapalhou as investigações ao destruir o carro em um desmanche no Morro da Pedreira, na zona norte do Rio. Então, mais uma peça do quebra-cabeça com essa prisão, né? Esse cara foi entregue pelo Elcio Queiroz, na delação do Elcio Queiroz. O Queiroz deu a dinâmica do crime, como foi comprado o carro, adquirido o carro, lembrando que era um carro clonado. Esse Cobalt, depois do assassinato da Marielle e do Anderson, ele fica 2 dias em um local ainda não determinado, e aí eles acionam o Orelha, porque o Orelha já tinha trabalhado em ferro velho antes. E o Orelha, esse cara, recepciona esse carro e ajuda a desmontar o carro. Se eu não me engano, no ano passado a gente até deu isso, tem curiosamente 2 Orelha nessa operação, Rodrigo. É uma operação cheia de orelhas, né? Ainda bem que tem 2, né? Que dá para ouvir 2 lados. Tem 4, então. Tem 4 orelhas. 4 orelhas, isso. E aí, um deles foi assassinado, são 7 queimas de arquivo nesse caso, e esse Orelha ainda estava na investigação, mas não tinha sido preso ainda. A investigação está indo para o final, viu, gente? A gente já tinha falado sobre isso aqui no mês passado, com a questão do possível mandante. Agora parece que estamos aí nos estertores da investigação, uma investigação que está sendo feita em parceria, não é uma investigação federalizada, mas é uma investigação em parceria com a Polícia Federal, o GAECO, o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. Está indo para os finalmente. Nós tivemos aí da boca do Flávio Dino, quando ainda era ministro da Justiça, que no primeiro semestre ainda, né, Rodrigo, teremos o desfecho desse caso, com o apontamento aí possivelmente do mandante, ou pelo menos do mandante da ponta final, né, Rodrigo? Porque há mandantes e mandantes, né? Você pode ter o cara que está ali apontado como mandante, mas a gente talvez nunca saberá quem são os mandantes do mandante. Essa é a grande coisa, porque você tem um caso muito complexo por trás disso. A intenção, né? A intenção, exatamente. Então, é possível que a gente saiba aí, nos próximos tempos, a dinâmica total do crime, o encerramento dessas investigações, para ter uma ideia, pelo menos uma base do que aconteceu em relação ao caso da Marielle Franco, que se arrasta aí desde março de 2018, né, Vivi? É muito tempo. A gente está esperando, então, a finalização dessa investigação nos próximos tempos. Muito bem. Não, é isso. E aí havia essa expectativa, né? No mês passado a gente ouviu aqui até o Marcelo Freixo, e ele dizia assim: isso não é um seriado, o caso da Marielle, né? Então não adianta você, não, eu acho que é o fulano, então vai ser o fulano. Tem que ver quem é que mandou matar mesmo. Por mais que os indícios aproximem da família Bolsonaro, o sujeito que executou morava no mesmo condomínio, tinha relações pessoais com a família Bolsonaro, precisa ver se há prova de que o Bolsonaro mandou. E tinha interesse, por que teria mandado ou não. Os indícios, e quando a gente conversa em off com as pessoas mais próximas, a maior probabilidade é que não seja isso, né? Que o mandante seja outro, também ligado à extrema-direita ou à direita do Rio de Janeiro, mas não exatamente da família Bolsonaro. Mas vamos aguardar, está perto, parece. Exato. Lembrando que a gente tem indícios já bem consolidados por conta da operação da BIM Paralela, que com o uso do software ForceMile, a principal procuradora do Ministério Público do Rio de Janeiro foi também espionada pela BIM Paralela. Então, assim, não há indícios evidentes de que o Bolsonaro seja o mandante, de que ele tenha participado diretamente disso, mas há indícios evidentes de que o Bolsonaro conhecia boa parte dessas pessoas, que muitos deles eram da relação do Bolsonaro. Tem fotos do motorista do carro do dia do assassinato, Elcio Queiroz, numa pescaria com o Bolsonaro, por exemplo. Então, traíra, não, né? Eu não sei se era traíra na época, não, Rodrigo. Acho que era uma outra coisa. Tá aí, ó. Eu não sei se é uma pescaria. Não, não é uma pescaria, eu me enganei. Mas tá aí, o Elcio Queiroz, né? O sargento Elcio Queiroz com o Bolsonaro. Eles eram muito próximos a esse grupo e não se sabe até agora por que a família Bolsonaro, ou a BIM Paralela, comandada pelo Ramagem, pelo Heleno, se interessou em investigar ilegalmente a principal procuradora do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então, tudo a ver, tudo a gente esperar ao final dessa investigação, que, segundo o Flávio Dino, acontece aí
até o final do primeiro semestre. Mais uma das perguntas sem respostas. Diga, Rodrigo, Desculpa, perdão. não, eu ia só falar, o Sargento Queiroz, que era o motorista do carro, o Sargento Queiroz, esse que apareceu ali, e o Rony Lessa, que foi o executor. Eles são confessos, né? Eles são réus confessos. Eu confesso. Estão presos os dois, né? Isso. Então, O atirador usou uma arma usada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro na época, uma MP. Isso já tinha sido levantado lá atrás. Inicialmente teve uma reportagem, até se eu não me engano, de uma rede de televisão, se eu não me engano, da Record, dizendo que eles poderiam ter usado lá no começo uma pistola 9mm adaptada, que ela é adaptada para fazer disparo sequencial, com um pente maior, ela é reformada. Depois descobriu-se que, na verdade, era uma arma usada pela Polícia Militar. Possivelmente essa arma foi desviada dos paióis da Polícia Militar, é usada pelo BOPE, por exemplo, no Rio de Janeiro, e aí conseguiu-se identificar a dinâmica do crime, a maneira como eles chegaram próximo do carro da Marielle, uma dinâmica de crime de máfia mesmo, baixou o vidro de trás, ele se apoia com a metralhadora para fora do carro. Uma curiosidade é que o Rony Lessa não tem uma perna, porque ele sofreu um ataque à bomba, por conta dessas guerras de máfia no Rio de Janeiro. Então, na época, até se fazia um pouco o cálculo para tentar entender na dinâmica do crime se ele tinha capacidade de, estando no veículo, da maneira como foi feito, porque os tiros foram dados pela janela da esquerda, se ele tinha capacidade de se apoiar nessa perna mecânica dele para se projetar para fora. E aí conseguiu-se fazer a dinâmica para fora ele era muito conhecido, o Rony Lessa, como sendo um dos melhores atiradores do escritório do crime. Ele e o capitão Adriano eram os dois melhores atiradores, com medalha de tiro pelo BOPE e uma série de assassinatos nas costas. Então chegou-se nessa dinâmica, isso já está muito bem resolvido. Essa parte da dinâmica, da dinâmica material do crime está bem resolvido. Agora a gente tem que entender quem mandou matar, é a principal pergunta. Eu ainda fico com a dúvida de quem mandou matar. Essa é a grande questão, porque a Marielle foi morta ali por uma intersecção de interesses políticos que envolvem muito mais gente do que, eventualmente, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que é, talvez, o principal suspeito hoje, e que interesses a Marielle estava mexendo naquela época. Ela estava tentando mexer com as questões de zoneamento urbano no Rio de Janeiro. As milícias fazem muito uso da construção civil, muitas vezes ilegal. E a grande questão que aparece, para a gente deixar as pessoas pensando um pouco, inclusive é um dos investimentos possíveis da investigação da história das rachadinhas do Flávio Bolsonaro. O que acontece no Rio de Janeiro? Muita gente que tem dinheiro coloca o dinheiro na mão da milícia, a milícia faz construções ilegais no Rio de Janeiro, isso tem uma taxa de lucro absurda e depois devolve para você. Então o cara tem um dinheiro lá, Rodrigo, em vez dele botar no banco, ele bota na mão da milícia. Investimento. Ele pega 4 milhões de reais e coloca na mão da milícia. Daqui um ano a milícia vai devolver 4,5, 4.800, 5. Nenhum banco vai pagar para você essa taxa de juros. Então é um investimento. Muito possivelmente a investigação caminha para isso, mostrando que a Marielle, com os projetos de lei que ela tinha, para um novo zoneamento urbano e para usar lugares de terras devolutas do Estado e de ocupações para moradias populares, isso estaria indo contra os interesses da milícia nessas construções ilegais, principalmente na zona oeste do Rio de Janeiro.